Olá, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Teoria da Computação, pelo curso de Ciências da Computação, no campus da UFC em Crateús. Na aula de hoje, a gente vai abordar o que seria a tese de Church-Turing. E antes disso, claro, a gente vai dar a motivação para essa tese e, como o nome diz, não é um teorema, é uma tese, então ela não pode ser provada, né? Muito embora ela possa vir a ser invalidada em um futuro, talvez próximo. Ah, como a gente tem observado, tanto ao longo de linguagens formais e autômatos, uma cadeira anterior a essa, como ao longo de teoria da computação, alguns dispositivos mais simples, como os autômatos, os aceitadores, né, das linguagens regulares, eles puderam ganhar não determinismo, mas isso não impactou no poder de computabilidade daqueles autômatos. Ou seja, não havia diferença quanto à classe de linguagens que eles decidiam, independente deles serem determinísticos ou não determinísticos. Não havia ganho de computabilidade ao acrescentar o não determinismo. Por outro lado, ao acrescentar um dispositivo de memória rudimentar no autômato, no caso uma pilha, havia de fato um ganho de computabilidade. Ou seja, foi possível estender a classe de linguagens que os autômatos decidiam pelo simples acréscimo de uma pilha como um dispositivo de memória. E daí a gente teve os autômatos de pilha, que eram capazes de decidir, né? Eram os aceitadores das linguagens livres de contexto. Bem, na classe dos autômatos de pilha, há sim uma diferença entre o não determinismo, que já é padrão dos autômatos de pilha, e autômatos de pilha determinísticos. Já existe aí uma diferença de poder de computabilidade. Mas quando a gente chega assim, né, olhando esses dispositivos aceitadores das classes de linguagens anteriores, eles eram sensíveis a esses acréscimos ou decréscimos de capacidade, né? A gente acrescentava alguma característica e ele passava a decidir algo mais. A gente retirava alguma característica e ele deixava de ser capaz de decidir toda a sua classe de linguagem, certo? Eles eram sensíveis a esses acréscimos ou a decréscimos. Quando a gente chega nas máquinas de Turing, a gente testa, na parte das extensões, a gente testa o acréscimo de diversos atributos a essas máquinas, e elas não são capazes de ganhar poder de computabilidade em relação à máquina de Turing simples. Veja, uma máquina de Turing é um dispositivo bastante parecido com um autômato, mas possui uma fita no lugar de uma pilha, né, como seu dispositivo de memória. E ela é capaz de andar para a esquerda e para a direita nessa fita, bem como é capaz de alterar o conteúdo da fita. Ela possui exatamente uma fita e essa fita possui exatamente uma cabeça de leitura escrita. Foi proposto múltiplas fitas para uma máquina de Turing, e isso não foi capaz de aumentar o poder de computabilidade desse dispositivo. Foi proposto múltiplas cabeças
de leitura e escrita para uma máquina de Turing, e isso não é capaz, novamente, de alterar o seu poder de computabilidade. As fitas das máquinas de Turing são infinitas em uma direção. Elas têm um começo na esquerda e elas são infinitas para a direita. Foi proposto fitas infinitas nas duas direções. Foi proposto fitas infinitas nas duas direções. E isso não foi o bastante para aumentar o poder de computabilidade das máquinas de Turing. Não. As máquinas de Turing permaneceram, mesmo com fitas infinitas em duas direções, permaneceram equivalentes em poder de computabilidade às máquinas de Turing simples. E se a gente trocasse o dispositivo de memória, e se em vez de uma fita acessada sequencialmente, a gente colocasse um dispositivo de memória acessado arbitrariamente? Máquinas de Turing com memória de acesso aleatório. Isso também não é capaz de aumentar o poder de computabilidade da máquina de Turing. Não determinismo, idem. Não há diferença em computabilidade entre uma máquina de Turing determinística e uma não determinística. Então parece haver uma resistência em aumentar o poder de computabilidade desses dispositivos, e isso leva a uma conjectura de que talvez esses sejam os dispositivos computacionais definitivos, as máquinas de Turing simples. Elas não conseguem ser aumentadas e, ao passo que são aumentadas, decidir uma classe de linguagens aumentada. Não, elas continuam lá decidindo a classe das recursivas, semi-decidindo a classe das recursivamente enumeráveis. Não importa quantos apetrechos decida-se colocar numa máquina de Turing. E a tese de Church-Turing, ela passa por isso. Já que esses dispositivos parecem ser definitivos em termos de computabilidade, pode ser uma boa hora na hierarquia, pode ser um bom lugar na hierarquia de Chomsky para a gente sentar um pouco e estabelecer um conceito formal para algo que no curso de computação até o presente momento era informal. O que era informal? A noção de algoritmo. Um algoritmo é uma sequência de passos, mas eu preciso definir o que é um passo. O que é um passo? Eu preciso de um modelo computacional para definir o que é um passo. Um passo vai ser o quê? Uma aplicação de regra de uma gramática, vai ser uma transição de um autômato, uma transição de um autômato de pilha, ou uma transição de uma máquina de Turing. Bem, se a gente tivesse traçado a equivalência entre algoritmos e qualquer dispositivo aceitador inferior à máquina de Turing, a gente teria estabelecido naturalmente uma limitação para o que seria um algoritmo. E na verdade diversos algoritmos, que a gente tem, não poderiam ser expressos naqueles modelos computacionais inferiores. Então, esse é um ponto em que a gente para estabelecer que o dispositivo canônico para um algoritmo é uma máquina de Turing, mas não qualquer máquina de Turing. É uma máquina de Turing garantida a encerrar a sua execução para qualquer entrada. Ou seja, a gente não está aqui tentando fazer um paralelo
entre o que é um algoritmo e dispositivos com o propósito de semidecisão. Semidecisão não é útil na prática, e algoritmos são úteis na prática. Semidecisão é um conceito útil na teoria. É um conceito útil para vislumbrar os limites das classes de linguagens, certo? E útil também por uma questão de um argumento de contagem, de uma diagonalização que a gente vai fazer um pouco mais à frente. Então veja, a tese de Church-Turing, baseado nessa teimosia, digamos, das máquinas de Turing não aumentarem o seu poder de computabilidade diante de quaisquer que sejam os apetrechos associados a elas, a tese de Church-Turing ela estabelece essa noção formal para um algoritmo. Um algoritmo ele pode ser chamado assim se ele consegue ser representado como uma máquina de Turing que é garantida ter a sua execução encerrada para qualquer entrada, certo? Então a gente tem uma noção bastante forte entre algoritmos e linguagens recursivas, já que a gente não acha interessante, na tese de Church-Turing, aquelas máquinas que semidecidem linguagens. Elas não são úteis na prática. Tá certo? E a gente tem que se lembrar que a tese de Church-Turing ela é uma tese, ela não é um teorema. É provável que em algum momento futuro possa ser descoberto um modelo computacional mais abrangente que a máquina de Turing. É provável. Até agora isso não aconteceu, mas isso não quer dizer que não vá acontecer. Tá certo? Então a gente fica com essa noção. A tese de Church-Turing ela estabelece uma formalização para algoritmos, no sentido de que algoritmos podem ser representados por máquinas de Turing, cuja execução é garantida a encerrar para qualquer entrada. Mas a gente não pode entender a tese de Church-Turing como algo definitivo. É possível que surjam novos modelos computacionais. Certo? A máquina de Turing ela não é algo definitivo em uma questão assim de você olhar para o futuro. Ela é algo definitivo até agora. Tá bom? Então a tese de Church-Turing ela é válida até agora. Tá certo? E pode vir a ser invalidada no futuro. Bom, então essa é a noção da tese de Church-Turing, certo? Que a gente traz para vocês. E como esse é o ponto da aula de hoje, a gente volta na próxima aula. Então até lá.